campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos. Saudações fraternas a todos, em especial aqueles que nos acompanham nas reflexões diárias do nosso canal do YouTube, do Grupo Espírita Francisco Xavier. Hoje nós vamos falar um pouco sobre esta obra magnífica, que nós vamos acompanhar agora nas reflexões diárias, esta obra, Meditações Diárias de Chico Xavier, ditada por Meimei e Bezerra de Menezes. Então, nesta obra, nós vamos encontrar mensagens belíssimas que certamente vão encontrar em nosso coração uma morada eterna. Vamos falar um pouquinho sobre Meimei. Meimei era mineira, nasceu em Minas Gerais, nasceu em 22 de outubro de 1922, numa cidade chamada Mateus Leme. E morou também em outras cidades, como Itaúna, onde cursou o curso normal, que hoje nós chamaríamos de magistério, para dar aulas, para se tornar professora de crianças. Então, Meimei sempre foi esta criança alegre, muito inteligente, muito meiga, cativante. Mas Meimei tinha desde pequenininha uma doença que era nefrite crônica. Ela, aos 5 anos, ficou órfã de pai. O pai desencarnou, então, quando Meimei tinha 5 anos de idade. Meimei tinha o nome de Irma de Castro. Claro que depois, quando casou-se com Arnaldo Rocha, adotou o sobrenome do marido. Então, Irma de Castro Rocha. E por que Meimei? Ao se casar com Arnaldo Rocha, Meimei e seu marido liam muito. Era uma atividade que os dois gostavam muito de fazer juntos, ler muitos livros. Meimei gostava muito de ler. Então, lendo um livro, Momentos em Pequim, de Lin Yantang, encontraram este nome Meimei, que traduzido para o português significa noiva querida. E era um segredo do casal. E então Arnaldo a chamava de Meimei, minha noiva querida. E assim ficou. Meimei não podia ter filhos. Amava demais as crianças, mas não podia ter filhos por conta da sua doença. Meimei desencarna em 1º de outubro de 1946, aos 24 anos, decorrente com o agravamento também da sua doença por conta de uma cirurgia de amidalite. Meimei hoje se encontra na espiritualidade com o nome de Blandina. Adotou este nome Blandina, pois também foi, entre tantas vidas, entre tantas encarnações que teve, uma encarnação muito gloriosa, muito linda. Nós podemos encontrar esta vida de Meimei, quando tinha este nome de Blandina, na obra Ave Cristo, de Chico Xavier também. Mas Meimei encontra-se na espiritualidade e atende por este nome de Blandina e cuida de uma grande colônia que abriga crianças que desencarnam em tenra idade. E esta colônia se chama Lar da Bênção. Pois Meimei, quando ainda estava encarnada, quando enxergava alguma criança, ela sempre abençoava, dizia: Deus te abençoe, pois amava demais todas as crianças. Perto do momento do seu desencarne, recebia muitas visitas, pois ela tinha mediunidade da clarividência. Ela era católica desde sempre, mas ela tinha esta mediunidade e recebia a visita da sua avó Mariana, e que então dizia a ela, queria vir buscá-la em algum momento nos próximos dias, para que as duas pudessem caminhar juntas e rever
todos os filhos que ela não pôde ter aqui enquanto esteve encarnada. Esta é Meimei, nossa querida. Teríamos muitas coisas a falar dela, mas o seu coração é como uma harpa e que tocar esta harpa nos deixa estas palavras lindas. O nosso muito obrigada, Meimei. E agora vamos falar um pouco sobre Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. Dr. Bezerra de Menezes tem o nome de Adolfo Bezerra de Menezes. Nasceu no Ceará, numa fazenda chamada Santa Bárbara, que era da família. Era um menino alegre, mas muito tranquilo, introspectivo, muito inteligente. Desde cedo aprendeu a ler e a escrever. Aos 11 anos dominava o latim e que por vezes podia substituir o seu próprio professor. Tinha um grande sonho de se tornar médico e assim o fez no Rio de Janeiro. Se formou médico com bastante dificuldades, mas alcançou, atingiu, conquistou este grande sonho de se tornar médico. Logo que se formou, e ainda na sua residência como médico, interno nos hospitais, sempre chamava a atenção daquele coração bondoso, aqueles mais necessitados, aqueles que não tinham dinheiro para pagar uma consulta, aqueles que não tinham condições financeiras para comprar uma receita prescrita pelo médico. Isto sempre chamou a atenção de Bezerra de Menezes, e ele se torna um médico dos pobres porque atendeu a este chamado do seu coração, a este chamado de um menino que nasceu católico e que se tornou espírita, e que é muito importante, uma figura importantíssima no movimento espírita, pois ele surge como presidente da FEB, da Federação Espírita Brasileira, num momento muito necessário para colocar, para implantar a unificação do movimento espírita, para que todas as casas espíritas tenham uma mesma linha de conduta, para que todas as casas espíritas tenham uma mesma linha de pensamento e de compreensão sobre as obras que Kardec codificou, nos deixando como religião o Espiritismo. Bezerra de Menezes escreveu muitos artigos na revista O Reformador. Bezerra de Menezes, no Rio de Janeiro, recebeu de presente o Livro dos Espíritos. E ao se dirigir para sua casa depois do trabalho, abriu o Livro dos Espíritos no bonde e começou a ler. E sentiu em seu coração que já era espírita desde sempre, que entendia e compreendia cada pergunta do Livro dos Espíritos e compreendia profundamente as respostas do Livro dos Espíritos, como se já conhecesse o teor daquele livro. Bezerra de Menezes foi político, foi deputado. Bezerra de Menezes é este homem, esta figura de coração bondoso. Casou-se. Bezerra de Menezes casou-se, teve 2 filhos, ficou viúvo. Casou-se outra vez e teve mais 7 filhos, ao total 9 filhos. Bezerra de Menezes trabalhou até os dias próximos do seu desencarne. Um homem culto, um homem bondoso, que nos faltam realmente muitas palavras para falar sobre Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes tinha o dom da oratória. Todos gostavam muito de ouvir as suas palestras, de beber aquelas palavras que vinham diretamente do seu coração, dirigidas àquele público. Ele tinha o dom da oratória. Vamos conhecer muito sobre Bezerra de Menezes nesta obra, que agora vamos poder acompanhar nas reflexões diárias, nesta obra Meditações Diárias. Então, este livro Meditações Diárias, ele foi publicado em 2009 e teve uma nova edição em 2022. Vamos esperar vocês nesta leitura destas palavras que só nos fazem muito bem. Tenham um bom dia,
Fiquem com Deus e que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site